O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos o novo ano civil no último dia da 8ª do Natal do Senhor. Nosso Senhor Jesus, que é o princípio e o fim de todas as coisas, nos dá a graça de iniciar este novo ano sob a luz do seu Natal. É a providência de Deus, que mostra que a nossa história é iluminada pela vida de Cristo. Mesmo que nós passemos por escuridões, o Natal do Senhor, que nós celebramos no dia 25 e que concluímos a sua 8ª hoje, ou seja, os 8 dias como se fosse um único dia, este dia vai nos iluminar todos os dias deste novo ano que se inicia. Tenhamos esta fé de que a luz do menino Jesus, ao mesmo tempo crucificado e ressuscitado, é o que nos ilumina. Mas ao mesmo tempo, hoje nós celebramos uma solenidade muito bonita. Nós celebramos hoje o mistério da Mãe de Deus. Esta boa e santa Mãe, que também nos acompanhará e nos guiará todos os dias deste novo ano. Mas celebramos hoje o mistério da Mãe de Deus, que para nós, que já estamos acostumados a ouvir isso, não temos tantas dificuldades de entendermos que Maria é Mãe de Deus. Mas eu gostaria de meditar sobre esse mistério, sobre como que é isto, porque, afinal de contas, neste mundo que nós vivemos de tantas informações, que hoje a gente tem acesso a tudo por meio da internet, às vezes a gente vê um vídeo, uma coisa, uma informação, que se a gente não estiver bem atento às minúcias da nossa fé, a gente pode até se confundir. Então vamos entender. Maria é Mãe de Deus. E quando nós dizemos isso, quando nós católicos dizemos isso, na Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, isso escandaliza alguns cristãos. É um problema dos nossos tempos, porque os reformadores protestantes não tinham problema com isso. Martinho Lutero professava que Maria era Mãe de Deus. João Calvino professava que Maria era Mãe de Deus. Inclusive, João Calvino e Martinho Lutero
também professavam a virgindade perpétua de Maria. E Lutero, inclusive, apesar de não aceitar a intercessão dos santos, mas Lutero, ele aceitava que Maria, de alguma maneira, poderia interceder. Portanto, este problema que nós vivemos hoje, de que os católicos dizem que Maria é mãe de Deus, e os evangélicos dizem não é bem assim, é um problema dos nossos tempos. Mas a Reforma Protestante não tinha este problema. Mas foi as dificuldades que nós fomos tendo uns com os outros, que chegamos a este ponto, de que coisas elementares, e não precisa nem ser teólogo para entender, começa a ser discutido como se fosse um ponto de idolatria até. Vamos olhar as objeções. Alguns vão dizer assim: Maria não pode ser mãe de Deus, porque Deus existe antes de Maria. E se Deus existe antes de Maria, ela não pode ser mãe de Deus. E não está errado, está certo? Como é que Maria pode ser mãe se ela veio depois? Se ela foi criada por Deus, como é que ela pode ser mãe de Deus? Esta é uma objeção. Outra objeção: Deus eterno, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é eterno, ou seja, Deus é o princípio de todas as coisas, mas não tem princípio. Deus é o começo de tudo, mas Ele não tem começo, porque Deus é eterno. Não sei se dá para entender, mas eterno significa aquilo que não tem começo e não tem fim, porque Deus é. Deus é o ser. Deus é o ser e Ele que dá o ser a todas as coisas. Portanto, se Deus é o ser de todas as coisas, como é que Deus tem mãe? Aí você fala, minha Nossa Senhora, Deus não tem mãe, e agora? Padre, o senhor me convenceu que Deus não tem mãe. Então deixa eu te desconvencer agora. Sim, meus irmãos, Deus eterno não tem mãe. Mas não é disso que nós estamos falando quando nós dizemos que Maria é mãe de Deus. Nós não estamos falando da origem de Deus na eternidade. Nós não estamos falando da origem de Deus no seio da Santíssima Trindade. A segunda pessoa da Santíssima Trindade não tem mãe. A origem da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, é o Pai. É gerado do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro. Portanto, a segunda pessoa da Santíssima Trindade não tem mãe na eternidade. Só que tem uma coisa: Deus eterno, que é princípio sem princípio, quando Ele veio a este mundo para nos salvar, Ele assumiu a nossa humanidade. E aí, a segunda pessoa da Santíssima Trindade assumiu na sua humanidade coisas que Deus não tinha no céu. Por exemplo, a mesma coisa que eu disse de Maria, da mãe de Deus na eternidade, nós podemos dizer, por exemplo, Deus eterno, lá no céu, pode sofrer? Não. Deus eterno, lá no céu, Santíssima Trindade, pode sentir fome? Ou qualquer outra necessidade fisiológica que nós temos? Não. Deus lá, no céu, Jesus, antes de se encarnar, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, antes de criar todas as coisas, Ele tinha corpo? Não. Ele tinha sangue? Não. Ele sofria? Não. Ele chorava? Não. Deus eterno pode morrer? Não.
Mas Jesus, quando se fez homem, teve tudo isso. Por quê? Porque ele assumiu a nossa humanidade. Então, do mesmo jeito que Deus eterno, que antes não tinha corpo, não tinha sangue, não podia sofrer, não podia morrer, quando se fez homem, passou a ter todas essas coisas, inclusive uma mãe. Ora, carambolas. Quando Deus se fez homem na carne, ele tem uma mãe, segundo a humanidade. Não é difícil de entender. Antes ele não tinha sangue, agora ele tem. Antes ele não podia morrer, agora ele morre. Antes ele não tinha mãe, agora ele tem. Portanto, quando nós dizemos, aqui é o pulo do gato, quando nós dizemos que Maria é mãe de Deus, nós não estamos falando que Maria deu a origem divina a Cristo, ou que Maria seja mãe de Deus na eternidade. Mas Maria é mãe de Deus segundo a carne. Maria é mãe de Deus segundo a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, que assumiu a nossa humanidade no seio da Virgem Maria. E vamos nos lembrar que esta concepção foi virginal, ou seja, não existe a contribuição de um homem. Portanto, toda a natureza humana que o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumiu, toda a natureza humana de Cristo provém de Maria. Maria é a única origem humana de Cristo. Só que aquela carne que foi gerada dentro de Maria, não era uma carne separada de Deus. Não é que assim, Jesus se encarnou, virou homem, aí de repente o Filho de Deus veio e assumiu uma pessoa que estava dentro do ventre de Maria. Não é isso. Mas foi a única pessoa que assumiu a natureza humana no ventre de Maria. E não só no ventre, mas do ventre. A sua humanidade ele a tirou dela, como nós ouvimos na primeira leitura, na segunda leitura, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. Não só que nasceu nela, como se ele tivesse entrado e tivesse ficado ali 9 meses, e ele não tem nada a ver com ela, mas ele está ali se desenvolvendo dentro dela. Aí de repente ele sai e ele não tem nada a ver com Maria. Não, ele não nasceu apenas dela, mas nasceu nela. Foi dela que ele tirou a sua humanidade santíssima. Mas a sua humanidade santíssima não se separou da divindade. Ele continuou sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Portanto, tudo aquilo que foi gerado no ventre de Maria era Deus. Diz o Catecismo, no número 466, a heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Então isso é uma heresia, é um erro de fé, o que eu acabei de explicar. É como se houvesse uma pessoa humana dentro de Nossa Senhora, aí a pessoa divina veio e se uniu a outra pessoa humana. Então em Jesus você tem duas pessoas, uma humana e uma divina. E então, se fosse assim, Maria seria mãe de Jesus humano, mas não seria mãe de Jesus Deus. Dá para entender? Os evangélicos dizem assim, ela é mãe de Jesus, mas ela não é mãe de Deus. Por quê? Porque eles estão separando. Só que acontece que não existe essa separação. O Verbo unido a si, em sua pessoa, o Verbo unindo a si uma só pessoa, uma carne animada por uma alma racional se tornou homem.
Então só existe uma pessoa em Jesus que tem as duas naturezas ao mesmo tempo. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus. Portanto, aquela carne é carne de Deus. Aquele sangue é sangue de Deus. Aquela alma é alma de Deus. E é por isso que aquele que morreu na cruz foi Deus. Não o Pai, não o Espírito Santo, mas a segunda pessoa, que é divino, morreu na cruz. E como morreu na cruz, nasceu de Maria. Por isso, o Concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria se tornou de verdade mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela a natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Em outras palavras, Jesus é Deus, então Maria é mãe de Deus. Se Maria é mãe de Jesus, ela tem que ser mãe de Deus. Porque se você separar a divindade de Jesus da humanidade de Jesus, das duas uma, ou ele não é Deus ou ele não é homem. Então não tem como separar. Ou Jesus, ou você aceita Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, então Maria é mãe de Deus, ou não tem nada. Portanto, voltamos ao começo. Maria é mãe de Deus, tá? Padre, eu já sei disso, agora você sabe melhor. Quando se nega o título de Maria mãe de Deus, nós estamos negando a união das duas naturezas em Jesus. Portanto, negar Maria, negar a maternidade de Maria, é negar o Deus verdadeiro. A primeira carta de São João diz que o anticristo é aquele que nega que Cristo veio na carne. Isso é muito sério. Não é só uma questão de opiniões doutrinárias, mas é uma questão de crer no verdadeiro Deus ou não. Portanto, ao crermos que Maria é mãe de Deus, isso traz consequências para nós. Porque no dia do nosso batismo, e eu já vou terminar, você já sabe que essas missas são cumpridas, né? No dia do nosso batismo, diz a Escritura que nós fomos inseridos no corpo místico de Cristo. E nós nos tornamos membros de Cristo. E nós nos tornamos, por isso, irmãos de Jesus e filhos verdadeiramente do Pai. Ora, se nós somos filhos de Deus Pai, se nós somos irmãos de Jesus, se nós somos os membros do corpo de Cristo, e Maria é mãe do corpo místico de Cristo, então ela é nossa mãe. Esta é a consequência. A consequência de que a missão de Maria não acabou. A missão de Maria não era apenas dar a luz a Jesus e ir dormir e descansar para sempre. A missão de Maria é agora ser mãe de todo o membro de Cristo. Por isso que no alto da cruz, Jesus olha para o único discípulo que sobrou. Todos correram, mas ficou um. E Jesus, diz a Escritura, quando viu que tudo estava consumado, Quando viu que tudo estava consumado, olhou para sua mãe. E perto dela o discípulo amado. E disse, mulher, olha a palavra, mulher. Porque lá no Antigo Testamento Deus profetizou que viria uma mulher. Mulher,
eis o teu filho. Filho, eis tua mãe. Daquele momento em diante, Nossa Senhora se tornou mãe de todos aqueles que foram salvos por Cristo. Por isso que eu disse, nós começamos o ano sobre a luz do menino Jesus, mas sob o amparo da Mãe de Deus e nossa. Por isso, meus irmãos, nós temos uma grande graça, nós temos uma grande mãe, que olha por nós mesmo. Não tenhamos medo de, nesse ano, invocá-la em todas as dificuldades da nossa vida, em todas as situações da nossa vida, em todas as circunstâncias, nas coisas fáceis, nas coisas difíceis, naquelas decisões que vamos tomar tranquilamente, mas mesmo naquelas decisões que nós temos segurança em tomar, digamos: mãe, passa na frente, cuida disso, mãe, eu te consagro, porque a senhora é minha mãe na ordem da graça, conduza a minha vida, conduza que tudo dê certo, e se não for para a vontade de Deus, me ajude a aceitar quando as coisas não derem certo, me ajude, Mãe Maria, a aceitar quando as coisas fracassarem, me ajuda, Mãe, a não desanimar, a não perder a fé quando vier o peso da cruz. Sejamos mais íntimos desta Mãe, tenhamos com mais frequência o Santo Terço nas nossas mãos, tenhamos as Santas Ave Marias com mais frequência nos nossos lábios, façamos valer na nossa vida tão grande dom e tão grande graça que nos foi dado, uma mãe. Deus é tão bom que nos deu tudo. Depois que nos deu seu sangue, seu corpo, tudo, ainda nos deu a sua mãe. Não quis guardar nem ela para si, nem o seu último consolo ele reteve, mas nos deu e nos doou. Portanto, aproveitemos, enchemos as paciências de Nossa Senhora, clamemos, supliquemos: Nossa Senhora, a senhora é minha mãe, resolve isso aqui agora. Clamemos a ela, e nós veremos que ela nos valerá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.